Sejam todos bem-vindos para mais este episódio dos Três Mosqueteiros. Um episódio no feriado, sim, gravamos no feriado também. E antes de começar a trazer a pauta do dia, como sempre, estou muito bem acompanhado dos meus fiéis escudeiros, Anderson Seiler, Roger Valdugas. Meus senhores, como vocês estão? Muito bom dia, por quê? Porque hoje é feriado e a gente tá gravando durante o dia, então não tem história de boa tarde, boa noite, né? Feriado santo, não se trabalha, mas isso não é trabalho, isso é um prazer compartilhar com vocês o que a gente tem de melhor e às vezes o que a gente tem de pior também. Bom, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos e afins. Para mais uma gravação, sim, como dizia minha bisavó, né? Na quaresma não se trabalha pelo menos na semana inteira, né? Então, minha bisavó, esse período, ela estaria de resguardo a semana toda. Então, mas como eu não sou minha bisavó, estamos aqui a servir. E como servir, com o nosso servir, não é um trabalho, e sim uma doação, acho que para esse feriado, nada mais como trazer um pouco de conhecimento, de, sei lá, né, questionamento, de reflexões para um dia que não tá tão bonito assim lá fora, né? Oh, aqui está um céu azul, está um céu de brigadeiro hoje. Hoje está um Aqui, céu. aqui não tá, não. Aqui tem um solzinho bem bonito, o céu tá azul, o campo está florido. Não, mentira, não tá florido, não. Tem umas árvores, tem umas. Tá bonito, E tá as bonito. ovelhas estão aí? As Mas e as ovelhas ovelhas? estão aí. Ainda não é tempo de tosquilha, mas, né, em breve, se elas fizerem muito barulho, se elas incomodarem, vamos providenciar o pullover. Maravilha. E Anderson Seiler, qual que é o tema de hoje? Então, né, temos aí um caos gerado aí por uma cidadã, né, que teve em sua palestra, em sua apresentação, ali uma desavença, um momento um pouco de descontrole, não sei, de soberba, de ego, ou não, de medo, enfim, a gente não sabe, que teve ali um cliente que questionou a diferencial, pois não enxergava naquele momento. E a pessoa, em um deslize, deu um pequeno chiliquinho Que e será? desencadeou um caos na internet. E aí tá uma briga daqueles que defendem, aqueles que atacam. E nós estamos aqui para olhar para tudo isso. Que maravilha. Os que defendem, sempre vai existir os que defendem, vai sempre existir os que atacam, porque vivemos num mundo de dualidades, de polaridades, e cada vez mais está tudo polarizado. E veja bem, uma pergunta de qual é o seu valor? Isso é uma pergunta capciosa? Isso é uma pergunta de quem quer comprar um produto ou um serviço? Isso tinha uma intenção? Não tinha uma intenção? Alguns dizem que havia intenção capciosa porque estava se gravando, mas veja bem, hoje em dia as pessoas se gravam até no banheiro. E você estando num evento com centenas, milhares, não sei quantas pessoas haviam naquele evento, e você está, né, se colocando a fazer uma pergunta de algo que num evento que se diz relevante, não seria natural você estar gravando porque é um momento seu? Sim. Quem está no palco muitas vezes não é colocado à prova, ou se estar no palco é somente em ambiente controlado, onde você modera as perguntas que são feitas para você para parecer que está tudo bem? Até que ponto um cliente perguntar qual é o seu diferencial, isso pode ser algo pesado para você? Talvez porque você não saiba qual é o seu diferencial? Talvez porque você não queira dizer qual é o seu diferencial? Talvez o seu diferencial esteja somente em números? Não sei. Cada pessoa é uma pessoa e cada pessoa tem a sua questão. Cada pessoa tem sua dor, cada pessoa tem a sua ferida
E talvez, como às vezes e em muitos episódios a gente traz aqui, é melhor você demitir o coleguinha porque ele te gerou incômodo, não é? Do que em vez de olhar para o seu ponto, para a sua questão. E aí, senhores? Sim, sim. Mas, Roger, comece aí. Vai, Roger. Eu tava aqui esperando a tua sequência do raciocínio. Não vai, Roger. Quem sabe faz ao vivo, como diz o Faustão, né? E é esse o ponto. Quando tu tá ali no meio, vai ter sempre o que vai elogiar e vai ter sempre o que vai criticar. E vai ter quem vai trazer a pergunta que vai te tirar da tua zona de conforto. Mas aí o quanto tu domina o teu assunto, o tema que tu está levantando, o teu conhecimento, para conseguir se manter bem, se manter firme, estar em presença, saber o seu lugar e saber responder e saber devolver para a pessoa o que a pessoa busca de ti. Foi o que eu comentei final de semana passado numa palestra, numa conversa que eu tive, e foi o que eu comentei com alguns participantes. Cara, eu não preparei a palestra. Eu não montei texto pronto. Eu, claro, criei uma linha de raciocínio. Mas é isso, na medida que tu sabe o que tu tá ali propondo, na medida que tu tá bem preparado, na medida que tu tá bem estruturado, né? Não tem nenhuma pergunta que vá te afetar ou que vai te gerar desconforto. Talvez sim tenha perguntas que tu não saiba responder. E tá tudo bem. Até porque não sou dono da verdade e não vou saber de todos os temas, né? Se o Robson vier aqui me perguntar de finança, é bem nessa. Eu vou dizer para ele que eu fecho o meu caixa no papel. E aí ele vai me xingar porque eu sou casado com um engenheiro de produção e eu não sei usar Excel. E tá tudo bem, Se mas te é faz exatamente, feliz, é exatamente esse o ponto. É esse o meu diferencial, né? O meu diferencial é o quê? Eu ainda sou da época do papel e da caneta. Eu ainda faço conta de cabeça e quando a conta é muito diferente, quando é muito elaborada, né, eu uso a calculadora e tá tudo bem. Até porque eu não sou professor de matemática também, eu não preciso saber todas as contas de cabeça. Só que é esse o ponto do cara, na medida que tu tá lá, tu tá se expondo, tu tá se colocando à frente, cara, tu tem que estar aberto para ouvir e para responder e tirar a dúvida das pessoas. E aí, exatamente isso qual é o diferencial? Cara, até a gente sabe aqui que a gente tem diferencial. Cara, nosso diferencial é o quê? Cara, nós somos três homens que estudaram visão sistêmica que a gente traz aqui para vocês. Eu e o Anderson mais dentro da área da saúde, o Robson mais dentro da empresa, da área empresarial. Mas tudo isso a gente dança com o fundo da visão sistêmica e cada um com a sua experiência, trazendo o quê? Um ponto diferente, um raciocínio diferente, uma forma de olhar para a situação diferente do normal. E se for pegar aí diversos os podcasts que tem, diversos canais do YouTube que tem, cara, sim, o nosso é diferente. Por quê? Porque dentro da visão sistêmica, sim, tem alguns outros canais, tem alguns outros podcasts, né? Mas nenhum com três homens trazendo a visão do homem deste ponto. E aí, assim, complementando tudo isso, né? Quando a gente fala de vendas,
Provavelmente a gente sabe o diferencial daquilo que estamos vendendo, principalmente quando o produto é seu, né? Mas tudo bem. Ali, como o Robson trouxe, né, a pergunta capciosa. Mas a pergunta não é capciosa. É a pergunta de alguém que quer saber algo que ainda não está definido. Que é o quê? A minha expectativa, a expectativa que você criou em mim era uma. Só que a realidade que você me apresenta não condiz com a expectativa que você me apresentou. Tudo certo. Porque nem todo cliente vai conseguir enxergar aquilo que você enxerga. Nem todo cliente vai conseguir ver o diferencial que você vê. Então, quando a pessoa traz isso e ela se sente ofendida, o que está por trás? Por que que se ofendeu? O que que foi de tão perigoso assim que ela perguntou? Será que você não acredita no teu produto? Será que você vê falhas no teu produto e ela apontou uma falha? Será que você quer ser tão perfeito ao ponto de que se alguém apontar uma brecha você se sente dolorido porque você não pode errar, não pode falhar? Porque assim, quando uma pessoa traz esse ponto, qual é a primeira coisa de um bom vendedor? É olhar e crescer em cima da pergunta. Poxa, deixou a bola quicando. Qual é o seu diferencial? Se você não sabe o seu diferencial, se você não tem certeza, é só você olhar para ele e falar: olha, eu nunca comprei o do cliente. Eu nunca assinei nenhuma outra mentoria de outra pessoa. Eu não sei qual é o meu diferencial dele. Mas espera aí, pessoal, quem já comprou outra mentoria aqui? Ah, fulano, ciclano. Você pode trazer o diferencial na tua visão para ajudar ela? Acabou. Ou você olha para ela e pergunta: qual é a tua expectativa? O que que você esperava que você não viu ainda? Então, sabe, a diferença entre você, a partir do momento que a sua vulnerabilidade está aberta, você tem duas formas de ver, duas formas de agir. Ou você ataca, expulsa o outro, empurra o outro para fora porque você não está disposto a olhar para a tua vulnerabilidade, para aquela casquinha que rachou, ou você pega aquilo e transforma em força. A visão, não diria mais correta, mas um caminho melhor e mais saudável seria olhar para a vulnerabilidade e transformar em força. Agora, o que acontece? A vulnerabilidade está lá, ela existe. Quem tem a vulnerabilidade não quer olhar, e o que mais se fala sobre a vulnerabilidade? O que mais está escancarado? A vulnerabilidade. Por quê? Ela não fechou, ela deixou aberta. Ela tentou esconder algo que não dá. É como se eu pegasse uma coberta de 1 metro por 1 metro e tentasse cobrir um elefante e esconder ele de todo mundo. Não dá, tá todo mundo vendo elefante. Tá todo mundo, mas não. Mas você fica lá tentando cobrir ele com a cobertinha para falar, não, isso não é verdade. Isso aqui não existe. Existe, tá aí, assume. Só que a pessoa não quer assumir, existe por algum motivo ali. Nós não sabemos o motivo. Mas enquanto ela não assumir e ela não olhar e não transformar isso, ela vai cair em ruína. Ela com ela mesma, não com os outros. Ela com ela mesma. Porque ela vai começar a se isolar, vai começar a criar bolhas, vai começar a espantar as pessoas em sua volta, e quando for ver, aquilo que ela queria expandir, ela retrai. E assim, hoje no mundo muito mais digitalizado, e essa pauta, ela está, como sempre, está a serviço, ou seja, está trazendo consciência para muitas pessoas. Até que ponto você pode misturar uma pessoa que vende bem determinado produto ou serviço e o quanto essa pessoa que vende bem tem maturidade emocional, tem conhecimento, tem uma série de outras coisas. São dois mundos muito diferentes. Não significa que porque você vende muito ou você se antepara em números, que significa que você é uma pessoa com inteligência emocional. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E é esse tipo de reflexão que as pessoas precisam aproveitar desse tipo de movimento. Por exemplo, até satirizando, foi sucesso por muito tempo vender terreno no céu. E significa que vendia muito, que isso era alguma coisa, ou seja, é o nível de consciência das pessoas que compraram aquilo e está tudo bem. Agora,
Então, as pessoas não podem misturar as estações. Sim, a pessoa vende bem, sim, vende bem, só que a pessoa ela tem questões como todos nós temos. Todos nós temos a nossa vulnerabilidade. Todos nós temos as nossas questões. Aí vai do ponto onde você quer demitir o coleguinha, você quer expulsar o coleguinha, ou você quer, como a gente fala, você quer, entre aspas, matar o coleguinha porque ele te gerou um desconforto do que você olhar para a sua questão? Porque a pergunta, ela foi o, como se diz, o combustível. E a resposta foi o isqueiro. Porque, e assim, honestamente falando, foi uma pergunta que as pessoas me fazem a todo momento quando vêm comprar a minha consultoria. Qual é o seu diferencial? E o meu diferencial é o que eu faço de melhor para os meus clientes. Existe um método e existe o diferencial que o Robson, com base em todo o seu conhecimento técnico e de vida, ele consegue trazer para você. E um deles é o quê? Escutar o cliente. Se o cliente ele ainda está te perguntando qual o seu diferencial, é porque talvez ele não tenha conseguido captar isso. E vai ter muito cliente que não vai captar. E vai ter muito cliente que ele foi até ali porque talvez alguém indicou, porque talvez ele, né, caiu do céu e ele falou: "Não, vou lá para ver o que que é isso". E ele não conseguiu captar e tá tudo bem, porque nós não somos para todos. Ninguém é para todos. Jesus não foi para todos. Então, a partir do momento em que você quer colocar todo mundo na mesma cesta, você vai começar a criar viés, você vai começar a endeusar uma pessoa bem comum, que com as suas falhas, e nesse caso, feliz ou infelizmente, foi exposta no seu habitat natural, por assim dizer, que é o palco, para uma pergunta simples, para uma pergunta que expôs a sua vulnerabilidade, que para quem está nesse meio, minimamente já deve ter tido inúmeros, ou pelo menos um ou dois treinamentos de como você faz quando vem uma pergunta, como foi utilizado, capciosa, que eu até não vejo como sendo capciosa. Uma pergunta normal. Capciosa se fosse uma pergunta de cunho íntimo, diante de milhares de pessoas, para ter que responder, aí sim seria capciosa. Mas a partir do momento que um cliente está querendo comprar o seu produto e ele não conseguiu alcançar qual o seu diferencial, talvez a responsabilidade da comunicação é do comunicador. Então, quando o comunicador ele não está conseguindo alcançar a audiência, é porque talvez não seja a audiência adequada para aquele tipo de orador. Ou talvez porque você tenha que trazer algumas melhorias no seu modo de fala, no seu jeito de expressar, no seu jeito de trazer. Como eu disse, todos nós temos vulnerabilidades, todos nós temos questões. Mas, ó, Robson, olhando por um lado, desculpa te cortar, Rogério, mas é, se a gente para olhar esse mundo moderno, de uns tempos para cá, de uns 4, 5 anos para cá, começou essa onda de mentoria, né? Todo mundo pode ser um mentor. Sim, todo mundo, todos somos mentores de alguém. Fato, ótimo. Mas hoje se mostrou uma casta onde o mentor, ele é um cara totalmente bem-sucedido, que tem carros e mansões, que se veste bem, que viaja para todos os lugares, que não falha, porque ele já conquistou tudo e ele fatura muito. Tá, esse é o mentor que se vende hoje. Mas assim, quando a gente para olhar de fato o que é um mentor, o mentor é aquele que passou por um período muito profundo de conhecimento, de autoconhecimento, não importa se foi finança, não importa se foi, não importa. Em uma área onde ele passou por um vale muito extenso, que ele conseguiu passar por esse vale e ascender de algum modo. E para te ajudar na tua jornada, ele consegue ali é, cortar um pedaço do caminho, te ajudar a pular um pedaço do caminho. Não que ele vai resolver os seus problemas, não é isso. Ele vai te ajudar a acelerar um pouco o processo, porque ele fala, ó, por esse caminho eu já passei. Se você fizer isso, isso e isso, vai facilitar a sua vida.
Facilitar, não resolver. Né? O que vende é resolver, é facilitar. O mentor facilita do lugar dele. Ele não põe a mão na massa, ele não pega em você, ele não faz nada, ele só te orienta. Então, assim, um homem falido pode ser um mentor, um mendigo pode ser um mentor, um rico, Donald Trump pode ser um mentor, qualquer um pode ser um mentor. Tudo vai depender daquilo que você busca na tua jornada. Então, assim, só que montamos uma casta onde esses mentores são seres superiores. Eles se colocam, né? O ser humano é assim. Quando eu começo a ter muita visual, eu começo a ser muito visualizado, quando eu começo a ser muito vangloriado, eu me torno um ser superior. Eu me sinto um ser superior. E ali também fica um pouco dessa. Quando vem um questionamento sobre algo que é teu, que você acha que é perfeito, porque milhões de pessoas compraram e vêm aqui e me endeusam, mas você vem apontar uma falha em mim? Eu que sou perfeito, eu que faturo tanto por ano, eu que vendo para milhões e mudei milhões de vida, eu tenho tantos milhões de seguidores no Instagram. Peraí, você é comum. Quem te colocou nesse pedestal? Quem te colocou nesse nível? Quem foi o Buda que colocou você aí para transcender e passar da fase humana para a fase Deus? Ninguém. Foi você mesmo. As pessoas, óbvio, as pessoas que têm necessidade, que têm dores, e vem alguém que pode ajudar, elas vão atrás. Porque nós, seres humanos, precisamos sempre de um líder. Precisamos de alguém que nos oriente. E tudo certo. A diferença é como esse líder se encara, como esse líder se vê. Se ele se vê num ponto muito alto, que os outros embaixo não são nada perto dele, e vem uma pergunta que possa ruir esse castelo que ele criou, ele vai atacar. Ele vai tentar atacar, vai tentar oprimir. Porque tá errado. Olha para mim. Olha como a vida é perfeita. Você está tentando achar erro num lugar que é perfeito, num produto que é perfeito, uma mentoria que é perfeita. Não. O mentor é uma pessoa comum que tem falhas, que erra, que não é perfeito em tudo, mas ele está ajudando sempre a clarear caminhos. Se o Miyagi não conseguia mais lutar, o mentor do Rock não lutava boxe mais, era um velhinho, caquético, pobre. E aí, se fosse assim, o mestre Miyagi tinha que estar lutando e ganhando de todo mundo. Se fosse assim, o mestre do Rock, o mentor do Rock, tinha que ser um senhorzinho, tinha que entrar no ringue e arrebentar todo mundo. Não, não é, é aí que está o ponto. É o que ele pode ajudar você a passar por um lugar que é difícil. E ele também vai errar, porque ele também precisa de um mentor para certas coisas. Então, é aí que tá. Aonde as pessoas se colocam, aonde a própria pessoa se põe quando ela é requisitada, procurada. E quanto isso pode atrapalhar ela no crescimento dela mesma, porque ela começa a esconder os defeitos para que os outros continuem achando que ela é perfeita. Antes de dar sequência nesse teu raciocínio, Anderson, vou pegar um pouco do que o Robson trouxe, que é o meu exemplo prático. O que que acontece quando a criatura aparece no meu consultório? Na grande maioria das vezes, é por indicação. E é aquilo que eu pergunto, né? É aquela coisa, na verdade, eu pergunto para a pessoa o que trouxe a pessoa, e aí às vezes eu pergunto, né? O que que a pessoa espera do meu trabalho? E aí tem uns que dizem, ah, não, não sei direito o que que tu faz. Eu digo, cara, tu veio por indicação, tu não precisa acreditar em mim. Tu tem que acreditar em quem te indicou. Porque por mais que eu faça uma propaganda elaborada, por mais que eu me autoelogie, tem aquela história de que o elogio, quando vem de ti mesmo, não vale nada, né? Quando tu trouxe uma vez não, acho que foi episódio passado. Não, não foi, faz uns 13 episódios atrás. Que tu trouxe uma frase do Clóvis de Barro que ele mesmo fala dessa questão do elogio. Que o elogio é quanto mais próximo de ti vem o elogio, menos valor ele tem. Quanto mais distante, mais valor ele tem. Se o elogio vem de si, se eu me autoelogio, não vale de nada.
porque sou eu aqui me vangloriando de glória que talvez eu nem tenha. Se vier da minha mãe, cara, vale tanto quanto ou até menos, porque a mãe vê o filho como, né, um ser supremo. E aí, então, quanto mais longe, você vem de amigo, você vem de um desconhecido, aí sim, aí é válido o elogio. E aí, entra nisso, quando é alguma indicação, cara, quem indicou já fez a propaganda. Se a criatura não propagandeou direito, ok, eu posso explicar o meu serviço, né? Se a criatura procurou lá no Google e achou o meu nome como sendo o profissional mais próximo, aí sim, eu tenho que explicar o que eu faço. E aí eu não preciso nem explicar o diferencial, eu explico o meu serviço. Isso é o que eu encontrei na internet. O telefone quis participar da nossa conversa. E aí, e aí esse ponto de que é tu saber se colocar, é tu saber se posicionar. E aí que vem o meu raciocínio em relação a isso. Tudo que vocês já trouxeram. Hoje em dia, com a questão da internet, com a questão da rede social, é isso. A gente vê muita gente que se destaca, que ganha dinheiro, que faz um trabalho diferente. E essa pessoa que conseguiu se destacar, principalmente na rede social, ela ganha um valor comercial. Uhum. Mas aí, e aí entra no ponto de o quanto o QI, não o QI de inteligência, o QI de quem indicou, com quem tu teve contato, o meio que tu convive, o quanto isso tudo não faz tu se destacar, não faz tu aparecer mais, né? Imagina que tu tem ali alguém que te indica, alguém que te coloca, alguém que te traga para a mídia. Isso vai facilitar tu estar ali. Só que é isso, ou estar na mídia, ou estar na rede social, ou se destacar na rede social, quer dizer que tu tem um diferencial? Às vezes não tem. Tem muita gente anônima aí e é aquela coisa, não vou me autoelogiar, mas vou elogiar quem está aqui comigo. Tanto o Robson quanto o Anderson, cara, vocês têm conhecimento que, cara, muita gente que está ali se destacando e ganhando milhões, não tem esse conteúdo que a gente está trazendo agora. Tem muito cara famoso aí, tem muito podcast top com milhões de seguidores que não conseguem trazer esse tipo de conteúdo. E aí é isso, é qual a base que tu tem? E aí, hoje de manhã mesmo, ouvindo, não sei se vocês conhecem o Marcelo Toledo, que é o cara que entra na banheira todas as manhãs, na Hum, banheira, e que fala, e ele já tá nos seus, sei lá eu, já passou dos 600 dias fazendo isso, que foi o que ele, e é o que ele mesmo traz, que ele precisou de mais de 200 dias fazendo isso para começar a aparecer, para o pessoal começar a ver ele, e ele começar a ganhar a audiência que hoje ele tem. E vendo ele hoje, ele fez uma comparação, ele, na verdade, ele falou mais de quem? De quem estava lá tirando pedra nela, que não faz o que ela fez, que não chega no patamar que ela chegou, né? E fica lá embaixo só criticando, mas ao mesmo tempo também é isso, de que a analogia que me veio na hora foi, ela construiu uma mansão, ela cresceu, fez uma baita de uma casa, tu olha e tu diz, olha que casa grande, olha que casa bonita, olha que casa imponente, olha a porta, olha a janela, olha o detalhe, olha a escultura do jardim. Só que é exatamente esse o ponto. Na hora que alguém atira uma pedra, cara, o telhado é de zinco. E aí atiraram várias pedras e, cara, o telhado caiu. Ela fez algo que ficou, que foi bonito, foi pomposo,
chamou a atenção, atraiu olhares. Só que é exatamente isso, cara. Ela não se protegeu direito, a ponto de se desestabilizar com uma pergunta que qualquer um de nós, qualquer Zé Ninguém da esquina, saberia responder. Qualquer criatura sem formação. Sem a formação que a gente tem, sem a formação que se bobear ela tem, que eu nem sei qual é a formação dela, mas é exatamente isso. Do, ela não precisa ter formação para ela saber o que ela está vendendo, para saber o que ela está expondo. Ela precisa ter base. Só que qual é a base da história? Tem base? Ou ela só surfou uma onda boa e se destacou? É aquela coisa do surfou uma onda, filmaram, apareceu na rede social e aí convidaram ela para participar do campeonato de surf. Só que é exatamente isso, cara. Ela surfou uma onda. Ela consegue e ela tem capacidade de repetir isso numa onda grande, numa onda média, numa onda baixa, em qualquer mar. Pela resposta dela, pelo que ela trouxe, não. E não é julgamento, é análise. Estou analisando o fato. Ela não tem, e isso também apareceu no vídeo dela se desculpando. Em diversos, ela começa o vídeo olhando para baixo. Ela começa o vídeo fechada nela mesma. Ela não começa o vídeo aberta querendo se desculpar. E tanto que no próprio vídeo de desculpa, ela volta com os mesmos argumentos. De que ela fez dinheiro, de que ela conquistou, de que ela chegou em tal lugar, tá? E aí, como é que chegou neste tal lugar? Roger, e assim, porque ninguém tá tirando, ninguém tá julgando o caráter dela, a pessoa dela, não é isso. Ninguém tá falando se ela não teve mérito ou não, não é isso. A gente está olhando para uma ação, para uma consequência de uma ação, né? Que foi como se trouxe o ruído. Então, assim, o que a gente está trazendo aqui é qual é a capacidade de suportar certas adversidades sem se destruir. E qual é a tua capacidade de ser humilde o bastante, de olhar para dentro de si e saber que aquilo ali é uma vulnerabilidade que você vai precisar olhar e agradecer a pergunta, porque pode ser que alertou você de algo que você nem sabia. Como nós vimos um outro vídeo que acho que o Roger que mandou, do Caíto, que é do Chili Beans. Pô, o cara fez a mesma pergunta. Foi o Robson que mandou, né? Então, assim, foi a mesma pergunta. A mesma pergunta. Com uma resposta totalmente diferente. Ele reconheceu. Ele falou, cara, se não chegou em você, é porque a minha decisão foi não chegar em você. Minha decisão era chegar em outro público. E tá tudo Não é por bem. isso. E não é por isso que meu produto é desqualificado. É que eu tive que escolher um nicho. Eu fui obrigado a escolher um nicho. E como o nicho que eu escolhi você não pertence, me desculpa. Mas eu precisava vender. Na escala que eu queria, eu precisava desse nicho. Acabou. O cara olhou, reconheceu e falou: vi valor. Vi valor por quê? Pô, ele acabou de reconhecer que ele não quis eu no nicho dele por um motivo. Mas ele não me dispensou. Não é que ele está me dispensando. É que para ele crescer, ele precisou escolher. E ainda ele traz uma novidade pro cara. Mas olha, eu não atendo o seu nicho, mas a partir de tal data eu fechei um projeto que talvez atenda a você. O cara olha e fala, pô, era isso que eu procurava. Então pronto, então tá vendo? Nesse patamar aqui eu não atendo você, mas nesse aqui eu posso te atender. E tudo bem? O cara, ótimo, sou seu cliente. Então você vê, o problema não está na pergunta, está na capacidade de você olhar para essa pergunta, olhar para o que ela fez para você e ter a humildade
de reconhecer se você não tem capacidade de entregar o que o outro espera. Exato, Anderson. Tu trouxe um ponto muito importante, que é a Natália, ela tem mérito de onde ela chegou. Ela fez um trabalho, ela aproveitou a oportunidade e ela cresceu nessa oportunidade. A questão aqui é exatamente essa. É, o- tu tem que aproveitar as oportunidades, mas tu tem que te estruturar para o quê? Para na medida que tu aproveita a oportunidade, e tu cresce, tu tem que te estruturar para te manter lá em cima. Porque é aquilo, o crescer não é difícil. Não vou dizer que é fácil, mas não é difícil. Se tu pegar o espaço, se tu achar o espaço certo, se tu achar o momento certo, se tu encontrar a pessoa certa, tu vai crescer. Só que, dependendo do teu deslize, quando tu tá lá em cima, cara, a queda é vertiginosa. E aí tu precisa ter essa estrutura embaixo para te manter aonde? Lá em cima. Não, porque em nenhum momento discute-se o mérito de estar lá e o mérito de vender bem. E principalmente o que nós trazemos aqui, vou falar, pô, mas vocês também estão aí, não sei o quê, vocês estão falando que vocês não chegaram, não tem o que ela tem. Gente, o nosso propósito, a nossa intenção quando a gente vem aqui compartilhar conhecimento e fazer uma análise de situações e de fatos é compartilhar com vocês o que pode estar por trás daquele comportamento. Será que ela tem uma ferida da rejeição que está muito latente e ela precisa olhar para isso? Não sei. Será que ela tem uma ferida do abandono? Não sei. Será que ela tem uma ferida da humilhação? Não sei. Todos nós temos as quatro feridas. Todos nós temos em graus diferentes. Agora, o ponto é o que você faz com isso. E é isso que a gente vem trazer aqui. E é isso que a gente vem dizer. Então, por exemplo, vamos pegar esse exemplo. Eu não sei que só a própria pessoa pode fazer junto com o seu terapeuta e identificar, ranquear as suas feridas e ver qual que vai tratar primeiro. Vamos pegar aqui como se fosse a ferida da rejeição, por exemplo. Porque ali a menina falou: "Ah, eu não sei se eu te quero." Ela falou: "Ah, então, se você não sabe o que quer, então eu te demito antes que você me demita de novo." Que também é um comportamento de quem tem a ferida da rejeição. Ele rejeita primeiro antes que ele seja rejeitado. Será que é isso? Eu não sei, eu não sou terapeuta dela. Mas o que a gente está trazendo aqui para vocês que nos escutam, que vocês nos assistem, é que o quê? Cara, pensa para você nessa situação, o que, que isso está te trazendo? Porque ela está a serviço, sim, ela está a serviço de algo muito maior, que é o quê? Talvez trazer consciência para você que sai na manada só comprando o cara porque o cara é famoso, esperando que o cara vai resolver a sua vida, e não necessariamente, porque quem tem que trilhar o caminho é você. Então, o que sempre está a serviço de algo muito maior? Sim, está, porque se não fosse essa pauta, se não tivesse acontecido esse fato, essa discussão não estaria nem acontecendo. Então, o que que isso traz para você? Quanto que você está comprando um produto porque é moda? Ou quanto você está comprando um produto porque você realmente enxerga o diferencial dele e ele vai te levar do ponto A ao ponto B ou do ponto A ao ponto Z? É essa pergunta que você tem que fazer. Não é porque foi um monte de gente que comprou terreno no céu que você comprar um terreno no céu é a solução para você. Então, assim, é esse tipo de reflexão que a gente traz aqui. É esse tipo de análise que a gente traz aqui para que você pense no que isso resolve para você. Ela é só ela tem lá o império dela, ela tem as coisas dela e ela vai se resolver com as questões dela. Amanhã depois ninguém já nem lembra mais disso e tá tudo certo. E vai continuar vendendo, talvez vendendo até mais caro, enfim, não importa. Cada um na sua jornada. Agora, o ponto é o que isso diz para você. Você está do lado que defende? Por que que você está defendendo? Será que porque você também está no mesmo nicho e você quer evitar que as pessoas também venham lhe fazer perguntas desconfortáveis? Isso talvez coloque em risco o que você faz? Não sei. Você está do lado que critica?
Porque você também gostaria de ter tudo isso e você não tem, não conseguiu chegar lá, então isso te incomoda? Não sei. Agora o ponto é, você está em qual desses dois lados ou você está no ponto de entendendo que tá, tudo isso está acontecendo, o que que isso traz para mim de mensagem? O que que isso traz para a minha reflexão? O que isso traz para o meu crescimento? O que que isso vai trazer para que eu, como ser humano, possa evoluir? Não vai mudar nada. Então, segue a vida. Então, é o ponto que a gente tem que muitas vezes parar e pensar o quanto que a gente está, né? Tinha ali o combustível, tinha o isqueiro e pegou fogo. O quanto você continua jogando gasolina ou assoprando para aquele fogo se manter aceso, ou o quanto você simplesmente fala, "Ah, beleza, não me trouxe nenhum tipo de reflexão, então significa que não é algo necessariamente para mim. Não, pô, eu fiquei revoltado e não sei o quê. Tá? Então pare e pense a serviço do que isso está te trazendo de informação, que aí sim é o crescimento, isso sim é a evolução, isso sim é você sair do ponto J e ao ponto Y, enfim, por exemplo. É mover-se Sim. diante das situações. É, assim, quando a gente olha para essas questões, existem várias possibilidades, tanto sistêmica quanto psicanalíticas, quanto, né, enfim. Mas, como você trouxe, Robson, é o que você faz com isso. Porque o que acontece? As pessoas olham sempre para o que falta. Ah, porque falta ele vai me entregar, ah, porque falta outro vai me trazer. Então, muita gente cresce, né, nesse mundo de terapias, nesse mundo de mentorias, nesse mundo, né, de escalas que se encontra hoje, porque boa parte das pessoas buscam o que falta. Ah, então, e torce e reza para que aquele que ele está contratando, pagando, chamando, consiga preencher aquilo que está faltando para ele mudar a vida, O Salvador. como já trouxemos aqui. Só que assim, aquilo que te falta é seu. Por quê? Você já tem tudo. Primeiro, se a gente olhar na visão sistêmica, você já tem de tudo. Teu pai e tua mãe já deram tudo para você. O teu sistema já te deu todo o suporte e dá o suporte para você fazer diferente. Ponto. Se a gente olha para a fase de desenvolvimento, você tem tudo. Não importa se sua família foi boa, foi estruturada, não foi, não interessa. Se você está aqui hoje, é porque você aprendeu a sobreviver. Então você tem tudo. Ótimo. A diferença é o quê? O que que eu faço? O que que me falta? Falta isso. Tá. Tá em mim ou tá no outro? Quem tem que preencher? É eu ou o outro? Não, é eu. Tudo bem, eu preenchi o que me falta, só que assim, eu tenho um limite. Eu cheguei até aqui, eu não conheço depois disso aqui. Aí você vai no outro para complementar aquilo que em você é pouco. Aí sim você contrata alguém. Aí sim você vai atrás de alguém para complementar ou te ensinar aquilo que você encontrou como barreira. Mas aquilo que te falta é só seu. Então o ser humano está acostumado a olhar só para o que falta. Para o que falta, para o que falta. E aí quando o outro não atende, fica essa briga. Ah, porque ele é ruim, porque ele é péssimo, tá vendo? Eu comprei já a mentoria dela. Eu não fui pra frente. Eu gastei dinheiro. Eu torrei toda a minha grana e a minha energia porque ela é ruim. Tá vendo como ela é ruim? Não, não é ela que é ruim. É você que foi idiota o bastante de achar que ela podia ajeitar a sua vida. E não. Ela vai te dar um caminho. Quem age é você. Porque ela não vai preencher o que te falta. Você vai ter que preencher. E aí você pega uma hype dessa e vai xingar, por quê? Para você provar para você mesmo que você não estava errado, que realmente era ela. Mas agora eu vou naquele outro ali, que aquele outro é melhor, porque minha amiga foi lá e agora tá ganhando R$ 10.000 por mês ali, sem fazer muito esforço. Eu vou lá. Peraí, o que que você quer? Evoluir? Ou você quer um pai, uma mãe? O que que você quer? Então, o que o Robson trouxe é primordial. Para de olhar para o outro. Olhe para a situação e o que a situação remete a você. Cara, eu me fiquei muito desconfortável com a situação dela. Por que que eu fiquei desconfortável? Poxa, eu fiquei desconfortável porque se eu me coloquei no lugar dela e se alguém me perguntasse, eu não saberia responder, eu me sentiria humilhado. Ótimo. Não, eu me coloquei no lugar dela, achei péssimo. Por quê? Pô, se eu estivesse lá, eu faria isso, aquilo, então ok. Então, olhe para você, transforme você e faça. Ela é dela. A escorregada dela
é dela. Porque a jornada é dela. Ela chegou num ponto que ela escorregou. E quem vai ter que resolver? É você. Não, é ela. Então, para de ficar apontando. Para de ficar tentando proteger ou tentando apontar. Para, deixa ela seguir o caminho dela, pega como um aprendizado e leva para a tua vida. Como o Robson trouxe, fez sentido? Transforma. Não fez. Valeu. Fica aí a notícia, já vi que existiu isso aqui, acabou, sigo minha vida. Entende? Mas enquanto você ficar buscando pessoas para preencher o que falta em você, você vai cair nessas armadilhas e vai ficar aí nesse lugar que você se encontra hoje. E olha que interessante, né, Anderson, falando nisso de estar a serviço de algo muito maior. Eu, por exemplo, nem sabia da existência dessa pessoa. E trouxe para nós, aqui nos bastidores, várias reflexões de pontos de vista e de questões, ou seja, agradeço muito pelo seu servir, porque eu nem sabia da existência dessa pessoa. Então, assim, mas agradeço o seu servir. Inclusive, tem aqui, gerou até um episódio para a gente falar sobre isso, que eu acho que já tá bom. Mas, enfim, a gente. Mas trouxe reflexão. Agora, o ponto é, por quanto tempo vão ficar com essa onda de ficar falando disso? Porque cada hora tá aparecendo um especialista diferente. Ah, mas vocês também estão aí como especialistas falando. A gente está procurando trazer um viés de o que isso pode te ajudar. A gente não veio criticar nem A nem B, a gente não veio defender nem A nem B. A gente está trazendo perspectivas, que é o que a gente faz. Aí você vai se identificar do lado que mais te agrada. Talvez você também é uma pessoa arrogante e se sentiu incomodado com a pergunta. Vai olhar para a sua arrogância. Talvez você é uma pessoa tímida que também tem a questão da rejeição, mandou a rejeição, voltou a rejeição para você, vai olhar para a sua rejeição. Enfim, pega esse monte de tomate e vai fazer um olho. É, Rogério. E se por acaso tu não for, se tu não tá nem sabendo qual é o tema que nós estamos falando, é aquela coisa do em que mundo que tu tá? Tu tá no teu mundinho fechada, né? Ah, não, tu não usa rede social, tu não sabe do que o pessoal tá falando, tu não se comunica com o coleguinha, tu não se comunica com o vizinho, tu não interage com os teus colegas de trabalho. Tudo bem, é aquela coisa do. Daqui a pouco tu é agricultor, mora lá no interior, lida com as plantas e realmente, assim, ó, a tua vida é totalmente diferente. Tu só de noite se conecta no YouTube e nos achou aleatoriamente, né? Então é isso, Dô. Aproveita, inclusive, aqui toda essa reflexão que a gente criou para se atualizar, para crescer, para olhar e para ver, peraí, o que é que eu aqui no meu mundinho fechado posso fazer de diferente para crescer? Ou qual é a dor que eu tenho para me fechar nesse mundinho? Que é exatamente tudo o que o Robson trouxe, tudo que o Anderson falou, que é a questão das dores. É a dor da necessidade de um salvador. É a dor da rejeição que não aceita alguém te tirando da tua zona de conforto, te cutucando, né? Então é isso, Dô. Olha para tua dor. Veja o que tu pode fazer de melhor. Não faz que nem ela que construiu o império, mas construiu o império e ao mesmo tempo tem ali um monte de brecha solta que uma pergunta nada capciosa cá entre nós te balançou, te estrutura. E aí é isso, se estrutura física e emocionalmente para aguentar os problemas, as dificuldades, as intempéries da vida. Ô, Robson, aí, Roger, tipo, essa pergunta que a menina fez é a mesma pergunta de RH. Pois Qual é é, o seu nunca fez uma diferencial entrevista? Nunca fez uma entrevista? qual é o seu diferencial
do outro candidato aí para você ficar com a vaga. Por isso que eu falo, é uma pergunta que ocorre a todo momento. Eu que atuo mais no âmbito empresarial, cara, essa é a pergunta que tipo, do estagiário ao presidente da empresa é feita essa pergunta. Então, assim, onde que isso é capcioso? É capcioso desde que você não saiba responder, desde que ela te gere desconforto, desde que você se sinta mal com esse tipo de pergunta, porque ela vem, vai bater de encontro com a sua arrogância, vai bater de Com, encontro com a sua ferida da rejeição, vai bater de encontro com a sua ferida do abandono, da humilhação, seja lá qual ela for, qual é que esteja latente, e que você ainda não olhou adequadamente e você ainda tem mais alguns passos para dar em direção à resolução da questão. É isso. É esse que é o ponto. Então, parar de ficar criticando quem te fez a pergunta e se estabilizar e se estruturar para poder dar melhores respostas. E aí também entra um outro ponto, que é até que ponto o mentor que tu busca é esse cara famosão. Porque, de certa forma, o famosão é ele que vai estar contigo aqui na câmera, dando atenção e primeiramente, te escutando. Porque ali o que faltou na pergunta, faltou escutar o que ela estava perguntando. Qual que era o ponto exato daquela pergunta? Aonde que ela queria chegar com aquela pergunta? Então, isso é sensacional, Roger, será que você se conectar com um mentor desse? Que vai colocar um monte de coisa gravada para você ver, vai colocar um monte de coisa assim para você assistir e tudo mais. É o que você está precisando para aquele momento? De novo, não estou criticando o método, eu estou perguntando se o método é o mais adequado para o que você precisa naquele momento. ó, Porque eu, talvez no momento em que você esteja, você vai precisar de alguém que o quê? Que te olhe aqui na câmera e te escute e te traga reflexões e entenda o que você tem de questão. Não uma questão genérica que você vai tentar se encaixar dentro do genérico para sair do ponto A a chegar ao ponto B, G, J, Y, seja lá qual for o caminho que você queira trilhar. Então, é entender que o quê? É aquilo que eu falei logo no começo. Não significa porque a pessoa é hypada, porque a pessoa fatura milhões, que é o mentor adequado para você no momento de vida que você está. Talvez você tenha que trilhar um pouco mais para poder se conectar com esse mentor. E beleza, ou pode ser que você vá trilhar um caminho que você nunca vai se conectar com esse mentor, porque seu caminho é diferente. E tá tudo bem. É esse que é o ponto. As pessoas querem que todo mentor super qualificado financeiramente sirva para todo mundo. E não é verdade. eu já comprei uma mentoria que a minha expectativa era uma, a realidade foi outra. Pois é, eu também, já aconteceu comigo. Não, mas, e sim, eu entendi o porquê. Porque naquele momento eu esperava uma coisa e não aconteceu. Mas eu não culpei a pessoa, porque a todo momento ela foi clara. Sim, A todo momento ela foi clara. O meu objetivo é esse aqui. No final, eu olhei para minha frustração, olhei para a realidade e falei, realmente, ele tá certo. Ele entregou o que ele prometeu. Eu esperava mais. pois é. Só que assim, ok. E tanto que eu já encontrei outros mentores que não são hypados, que são bem tranquilos, que estavam ali no comecinho, que me ajudaram muito mais. Por quê? Tinha um contato, uma conexão. E é isso que é uma coisa que eu trato na minha terapia, que eu acho que os dois também tratam, é conexão. Não existe mentoria, não existe terapia, não existe negócio sem conexão. Se você não se conecta com o outro que está ali te propondo algo, não fecha só porque é o fulano. Não fecha só porque é o Beltrano. Não teve conexão. Se não tem conexão, você não vai se esforçar, você não vai colocar importância, você vai desistir. Por quê? Não tem conexão. Eu fechei porque todo mundo fechou, fechei porque todo mundo falou que ele é bom. Não, nem sempre. Às vezes tem um mentor de menor escala, um cara básico, que você se conecta. E por essa conexão ele te traz tanto resultado, ele te ajuda a chegar em tanto resultado, que você fala, caramba, é 3 vezes mais barato que o outro e me fez escalar 4 vezes mais do que ele ia conseguir. Mas por quê? Conexão. A individualidade, né, Anderson? É o olhar para o indivíduo e as necessidades do indivíduo. Até porque aqui, por mais que nós tenhamos
a nossa convivência semanal, por mais que a gente pense da mesma forma, por mais que a gente converse e troque ideias e pense na mesma linha. É aquele ponto de que, cara, cada um aqui precisa aprender e precisa olhar para uma dor diferente. Cada um precisa ter um olhar, um cuidado específico. E na medida que tu vai para esses. Qual foi a palavra que tu usou, Robson? Esses raio o quê? Hypados? Hypados. Isso aí. Na medida que tu vai para esses hypados, cara, eles vão te jogar num balaio. E nesse balaio eles vão te tratar como eles tratam 40, 50, 60, 200. Talvez eles tenham meia dúzia de balaio e eles vão dividir em balaios diferentes. Enquanto um mentor mais, menos conhecido, menos popular, ele vai ter mais tempo. Ele vai olhar para ti e ele vai te tratar dentro da tua necessidade. Que querendo ou não, né, é o que nós aqui fizemos. A gente olha para quem nos procura e a gente vê o que essa pessoa necessita. A gente avalia a história dessa pessoa. E é isso que a grande maioria das pessoas precisa. Olhar para a sua dor, entender a sua dor, como o Anderson trouxe o exemplo dele. Ele tinha uma dor, ele procurou alguém que é hypado, e esse hypado ele tinha outro objetivo. Ele não estava querendo olhar para a dor do Anderson, estava querendo ensinar o Anderson a andar de patins. Só que o Anderson ele não queria andar de patins. Ele queria aprender a como cair. Porque quando ele caía, ele batia a testa. E o cara estava só ensinando a andar, não estava ensinando a cair. E, e aí entra justamente aquela questão de você analisar o mentor mais adequado para você e para o seu caso. Porque é aquela frase que vem instalada no software de todas as mães. Você não é todo mundo. Então, não é porque todo mundo compra que serve para você. Então, isto posto, Rogério Alduga. Isto posto, um por todos e todos por nenhum rei e nenhum mentor. Porque cada um tem a sua dor, cada um tem o seu problema. E para te conseguir crescer, para te conseguir evoluir, tu precisa trabalhar aquela dor que te desestabiliza. Para te construir a tua mansão, ela precisa ter um bom alicerce, uma boa sapata, depois uma parede firme e um telhado forte para aguentar chuva, aguentar temporal, aguentar tudo que cair em cima, inclusive a pedra que o vizinho vai atirar. E aí sim, depois que tu tem toda essa estrutura bem montada, aí tu pensa em melhorar, em botar um adorno, em botar uma estátua no jardim, em fazer algo que traga mais valor. Mas para chegar nesse valor, cara, te estrutura primeiro. Para o quê? Para não escorregar quando estiver lá em cima. Porque quando estiver lá em cima e escorregar lá em cima, o tombo é grande. E é isso aí, galera. Até a próxima. Valeu! Valeu!